quanto tempo que tu tá aqui em Frederico? Eu moro em Frederico há 4 anos, desde o início de 2014. E tu veio de que cidade? Eu vim de 7 de Setembro, que é uma cidadezinha de 2.000 habitantes na região das Missões do estado, na região noroeste, e vim para cá para cursar jornalismo com 18 anos. E quando tu chegou em Frederico, assim, qual que foi a tua primeira expectativa da cidade em si? Não da faculdade, mas mais de se mudar para essa cidade. No início eu tive uma dificuldade bem grande de conseguir lugares para morar, assim, porque eu não conhecia ninguém da cidade, então eu fui meio que tentando entrar nos grupos e buscando pela cidade mesmo, assim. Aí eu encontrei o Hotel do Tio Zé, que era uma das opções mais fáceis no início, assim, porque não tinha móveis e não tinha nada, não conhecia outras pessoas, então eu passei o primeiro mês nesse hotel até eu conseguir me estabilizar e conhecer algumas outras pessoas. Aí depois me mudei para uma outra pensão com outras meninas. Aí depois, quando eu já estava familiarizada com as pessoas, eu me mudei para um apartamento. Mas a primeira impressão para eu que venho de uma cidade muito menor, né? Para mim, Frederico já era uma cidade muito grande, por mais que não seja. Mas no início meio confusa, assim, meio desorganizada no sentido de ter muito movimento e a estrutura física, assim, de trânsito também não é tão acessível. Demorei um pouquinho para me entender nas ruas, mas eu particularmente gosto muito da cidade, sempre falo isso para as pessoas. Mas quando tu chegou, tu já tinha essa boa impressão, assim? Sim, claro, não sei se também era pelo entusiasmo de estar morando em outra cidade e morando sozinha, mas também porque a cidade me pareceu muito aconchegante, assim, da ideia de conseguir fazer as coisas a pé, de ter uma certa mobilidade, por mais que tenha que pegar ônibus para ir para a universidade, mas dentro da própria cidade tu ainda tem uma mobilidade muito fácil, assim, muito tranquila. E tu acha que ao longo desse início, assim, dessa caminhada, né, desses 4 anos, tu esperava que a cidade fosse te agregar alguma coisa positiva? Tinha alguma expectativa? Tinha essa espera? Ou então não pensava muito nisso, focava mais na universidade? Como que era mais ou menos essa tua expectativa? Assim, essa cidade vai me trazer bastante coisa boa, assim, ou não vai, né? Penso que sim. Eu acho que a vinda da universidade, também estar nesse ambiente da universidade, também me dava essa impressão, assim, de que eu estava em contato com... Por mais que a cidade seja mais populosa de pessoas idosas, esse contato com as pessoas da universidade me trazia esse aconchego maior, eu acho. E me fazia pensar que eu permaneceria aqui por 4 anos e eu me sentia muito bem estando aqui. Então, penso que eu sempre tive essa ideia e sempre tentei aproveitar ao máximo de Frederico, assim, de ocupar os espaços, de fazer esse translado para a universidade, de conversar com pessoas da cidade também, de conhecer um pouco, de ter um relacionamento com a cidade, né? Porque afinal a gente passa muito tempo aqui. Então eu nunca fiquei aquém da cidade, assim, por mais que ela seja conservadora, por mais que não nos veja quem estuda na FSM também com tão bons olhos, assim, eu sempre busquei estar presente nesses outros espaços que fazem parte de Frederico. Assim. E tu sentia que tu estava fazendo a diferença para a cidade, tu participando, tendo um relacionamento, tu achava assim, eu estou devolvendo, ou então eu estou fazendo parte como cidadã, assim, né, de me mudar para Frederico, tu achava, sentia, via talvez até, ou não sentia que tu fazia isso, mas via a necessidade de fazer isso, como é que era esse relacionamento? Sim, com certeza. E eu percebi isso também quando eu participei de um projeto de extensão da UFSM, que era com o público voltado para o público das escolas do interior. Então, quando eu fui dar aula para as crianças, adolescentes do interior, eu percebi muito isso que eu estava devolvendo para Frederico um pouco. Por mais que fosse uma ação reduzida, perto da quantidade de ações que a gente pode fazer na cidade, mas eu percebi que eu gostava muito disso, assim, que Frederico tem um lado de que nos recebe bem, que teria um lado da sociedade que nos recebia muito bem. E eu me sentia muito bem com isso, assim, desde conhecer as entidades, por exemplo, o Lar São Francisco, de conhecer as crianças, de fazer visitas, de levar um pouco desse nosso conhecimento da universidade para fora da universidade, né, para dentro da cidade de Frederico.
Que ótimo isso. E além disso, dessa tua parte que tu fez e tudo mais, tu acha que a partir disso, vendo assim, olhando para trás, né, dos 4 anos que tu esteve aqui, tu conseguiu ver a cidade evoluir de certas formas, e quais seriam essas formas? Sim, com certeza. Acho que 4 anos é um período que, pra gente que está na universidade, passa muito rápido, que às vezes parece passageiro, mas hoje eu consigo visualizar uma mudança muito grande, assim, Frederico, desde o contato das pessoas. Eu acho que as pessoas estão mais sociáveis também. Eu acho que esse relacionamento com o comércio, esse relacionamento com as outras pessoas se tornou mais fácil, eu acho, principalmente agora por causa que esse aumento de pessoas de fora do estado, de fora de Frederico também, acho que meio que sensibilizou um pouco a população frederiquense para nos receber de uma forma mais calorosa, assim. Então, tu acha que agora, talvez assim, nos últimos anos, as pessoas são recebidas mais calorosas do que quando tu chegou? Eu considero que sim, na verdade. Não sei se por exemplo, pelo menos a gente que está na universidade sempre busca receber essas outras pessoas que vêm de fora da melhor forma possível. Sim. Não que somos frederiquenses, mas que nós que moramos em Frederico conseguimos receber muito melhor. Por exemplo, eu não consigo ver alguém que chega agora a passar pela mesma dificuldade que eu tive de não conhecer ninguém, sabe? Então, eu busco sempre entrar em contato pelo Facebook, ver quem é novo, tentar integrar. Eu acho também que o movimento estudantil também fez muito isso, assim, contribuiu muito para isso, porque quando a gente entra na universidade, a gente percebe que tem todo semestre entra pessoas novas, né? Sim. E a gente, com o movimento estudantil, sempre quis agregar essas pessoas. Até nesse ano a gente fez uma hospedagem solidária. Ai, que legal. Lançou um docs para as pessoas hospedarem essas pessoas que chegavam antes do período de início das aulas. Então, foi uma ação muito fantástica que a gente fez, porque as pessoas não ficavam perdidas, né? Sim. São pessoas de outros estados, de outros lugares, e que isso nos favoreceu também, sabe? Então, mesmo, eu acho que mudou também, assim, a nossa receptividade, a receptividade dos próprios frederiquenses, assim. Então, eu vejo uma evolução muito constante, assim, eu acho que futuramente vai evoluir também. Tem casos à parte, assim, sim, né? Que tem em qualquer sociedade que os jovens também reproduzem isso. Reproduzem não, mas somos jovens, né? Somos pessoas que estamos sempre na rua, que nem todo mundo pode nos ver da melhor forma possível, mas eu acho que a cidade evoluiu bastante, assim. E tu diria que isso seria exclusivo para os estudantes da UFSM? Ou tu vê também uma recepção calorosa para os estudantes da URI, quando eles vêm para a cidade? Eu não tenho muito contato, assim, mas eu acho que melhorou de ambas as partes, assim. Eu já vejo também mais pessoas da URI se integrando com pessoas da FSM, da Unopar, da UERGS. Essa integração que eu acho que em 2014 não existia tanto, assim, até porque faz bastante tempo e não existia tanto essa miscigenação de pessoas, mas eu percebo que também há esse contato maior, assim, pelo menos a gente passou a conviver mais com pessoas da URI também. E, claro, as pessoas de Frederico têm esse estereótipo de quem estuda na URI talvez seja mais acolhido, mais bem acolhido do que nós, né? Mas a gente não faz essa distinção. Então, eu percebi que esse contato ficou ainda mais próximo com o passar dos anos. Até porque eu acho que a gente vai evoluindo, né? Então, a gente busca esses espaços de lazer em comum. Porque, queira ou não, nós só estudamos em universidades diferentes, mas nós ocupamos os mesmos espaços de lazer que é em Frederico. Então, a gente sempre eu acho que a união de ambas as universidades, seja estaduais, particulares ou federais, a gente se uniu enquanto pessoas para poder fazer uso no espaço público, que também é do nosso direito, assim. Então, acho que isso também nos fez nos unirmos mais e nos sentir mais bem recebidos em Frederico. E tu sente que daqui dos anos que estão por vir, tu vai continuar fazendo parte de Frederico, tu vai sair, vai levar essa cidade contigo? Qual que são os teus planos para o futuro quanto a Frederico Westphalen? Bom, eu me formei início desse ano, agora faço relações públicas e trabalho no hospital da cidade. Então, talvez permanecer em Frederico não estava nos meus planos. Qual hospital? No Divina Providência, que é o único hospital da cidade. Talvez ficar em Frederico não era meus planos ano passado,
Mas agora eu me sinto muito bem aqui. Eu acho que essa experiência de estar trabalhando num local diretamente, que eu tenho contato direto com as pessoas de Frederico, eu acho que vai me agregar muito assim na minha vivência enquanto pessoa, enquanto profissional. E me faz ver a cidade de uma forma melhor também, ter esse maior contato e sentir essa receptividade de um público que talvez não fizesse parte da minha rotina nesses 4 anos, porque a gente convive muito mais com as pessoas da universidade do que com a população frederiquense. Então, os meus planos são permanecer até, no mínimo, 2 anos, até eu terminar essa graduação e poder ir crescendo dentro da cidade, permanecer no hospital, crescer esse setor do hospital que não existia até então. Tu tá fazendo uma segunda graduação, né? Isso, faço relações públicas. Então, tá bom. Muito obrigada pela participação e pela tua entrevista. A gente espera que a nossa reportagem possa adicionar bastante aos estudantes, e esses estudantes da UFSM e aos frederiquenses também. Eu que agradeço e espero que as pessoas que cheguem em Frederico agora e que também as que estão permanecendo, que a gente consiga ter uma alteridade muito grande com essas pessoas novas e uma reciprocidade, que elas se sintam cada vez mais acolhidas em Frederico e que a gente consiga transformar essa cidade, essas pessoas, a sociedade para um convívio melhor e um amor entre o próximo e que a gente consiga fazer com que todo mundo se sinta bem em Frederico Westphalen.